E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Opa, sempre pronto. Hoje a gente vai desbravar um tema que sempre causa bastante debate, né? A eleição. E para nos guiar nessa, vamos mergulhar no sermão Eleição de ninguém menos que Charles A. Spurgeon. Ah, o Spurgeon. Um pregador e tanto, né? É um dos mais influentes de todos os tempos. É. E ele não alivia no tema não, viu? Vai direto ao ponto e define a eleição como a escolha de Deus, lá desde o início dos tempos de quem vai ser salvo. E já de cara ele derruba aquela ideia de que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno, como se fosse, sei lá, um sorteio. Pois é. E ele não para por aí. Ele vai além e conecta a eleição não só à entrada no céu, mas também à santificação e à fé. Tipo, a eleição não é só um destino final, mas também um caminho, né? Exatamente. E o mais interessante é que o Spurgeon não se baseia só na interpretação dele da Bíblia. Ele busca respaldo histórico para defender a doutrina da eleição. Ah, isso é legal. Ele cita os 39 artigos da Igreja Anglicana, a Confissão de Fé dos Valdenses. E a Confissão de Fé Batista, mostrando que a eleição não é uma ideia nova, mas algo que já era debatido e aceito por vários grupos cristãos ao longo da história. Ele tá mostrando que a eleição tem raízes profundas na história do cristianismo. Isso aí. E aí, para arrematar, ele usa as escrituras, né? Citando versículos como João 15,16, Atos 13,48, Romanos 8,29 e 30. Romanos 9.11, 12 e 22, 23. Nossa, ele manda bala. É como você disser. Olha só, a eleição não é invenção minha, tá tudo aqui na palavra de Deus. E aí que a gente começa a ver a genialidade do Spurgeon, né? Ele sabia que a eleição gerava muitas dúvidas, até revolta em algumas pessoas. Então ele se dedica a desmistificar os mal-entendidos mais comuns sobre essa doutrina. Tipo a crença de que Deus escolhe as pessoas com base numa previsão de que elas terão fé ou farão boas obras no futuro, né? Ah, tipo, Deus se escolhendo porque ele sabe que você vai se comportar direitinho lá na frente. É, meio que isso. E para ilustrar essa questão, ele usa uma analogia bem simples. A da doação de dinheiro ao mendigo. A escolha de quem recebe a doação não é baseada na previsão de que o mendigo vai aceitar o dinheiro, mas sim na vontade do doador. Faz sentido, a iniciativa da salvação parte de Deus, né? E ele não escolhe com base em méritos futuros, mas por pura graça. Mas aí surge uma pergunta importante. Se a gente é escolhido por Deus, qual o papel da nossa responsabilidade? Boa pergunta. E o Spurgeon não ignora essa questão. Pelo contrário, ele afirma que a soberania divina e a responsabilidade humana, elas coexistem. Interessante. Mas como essas duas ideias, aparentemente contraditórias, podem andar juntas? É essa a questão, né? O Spurgeon não se aprofunda em explicar como essa coexistência funciona na prática. Parece que ele nos convida a aceitar que a mente humana, limitada como é, não consegue entender totalmente a sabedoria divina, né? Tipo, tem coisa que a gente não vai entender completamente e tudo bem. Faz parte do mistério da fé, né? Exatamente. E aí, falando em mistério, qual será o impacto da eleição na vida de quem acredita nela? O Spurgeon destaca vários efeitos positivos. Ele usa cada analogia para ilustrar isso, como se ele quisesse pintar um quadro bem vívido na nossa mente. Um dos efeitos mais marcantes é a humildade, né? Saber que a salvação é um presente de Deus e não algo que conquistamos com nosso esforço nos liberta do orgulho e da autossuficiência. A gente finalmente entende nosso lugar, criaturas dependentes de um Criador grandioso. E essa consciência da nossa dependência gera outro efeito poderoso, a coragem e a ousadia. Quando a gente sabe que é escolhido por Deus, a fé se fortalece e a gente se sente impulsionado a agir. Se o próprio Deus está do nosso lado, o que pode nos deter? É como se a gente vestisse uma armadura espiritual, né? Prontos para enfrentar qualquer parada. Mas essa ousadia não tem nada a ver com arrogância, né? De jeito nenhum. A ousadia que a eleição produz é uma coragem santa, baseada na humildade e na dependência de Deus. É ousado porque a força vem do Todo-Poderoso e não da gente. E falando em humildade, a gente já tinha comentado que a eleição produz esse efeito, né? Sim, o Spurgeon usa até uma palavra forte para descrever a eleição. Desmudante. É como se essa doutrina tirasse todas as nossas máscaras, sabe? Revelando nossa pequenez e nossa necessidade da graça de Deus. A gente percebe que a salvação não é um prêmio, mas um presente merecido. E essa experiência de humildade nos impulsiona a buscar Deus com mais intensidade, com gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. E tem mais. O Spurgeon também destaca a santidade como um fruto da eleição. Ele argumenta que a crença em ser escolhido por Deus nos motiva a viver uma vida santa, né? Agradável a Ele. Faz sentido. Se somos escolhidos para sermos santos, como podemos continuar vivendo de qualquer jeito, ignorando a vontade de Deus? O Spurgeon chega a questionar aqueles que se consideram eleitos, mas vivem em pecado. Haveria eu de pecar, visto que Deus me escolheu? Transgrediria eu, sendo alvo de tão grande amor divino?
Nossa, essa pergunta é direta. Uhum. É como se ele colocasse a gente em frente ao espelho e dissesse: se você realmente acredita na eleição, sua vida precisa refletir isso. É, a eleição não é um passe livre para pecar, mas um chamado à santidade, à transformação. É como se a gente recebesse um convite para viver uma vida totalmente nova, guiada pelo Espírito Santo. O Spurgeon é bem claro ao dizer que a fé e a santidade são marcas inseparáveis da verdadeira eleição. Não adianta se considerar eleito se a vida não mostra frutos de arrependimento e uma fé genuína. É como se ele dissesse: a eleição não é um travesseiro confortável para você se acomodar nos seus pecados. Se essa doutrina não te impulsiona para a santidade, você está interpretando a lei de forma errada, até perigosa. Exatamente. E ele também lembra que a responsabilidade humana continua sendo fundamental, mesmo diante da soberania divina. A gente não vira robô controlado por Deus só porque ele nos escolheu. A gente ainda tem livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou rejeitá-lo. Mas a eleição nos garante que Deus está trabalhando em nós, né? Nos capacitando a querer e a fazer a vontade dele. É como se a eleição fosse o alicerce da nossa fé, sabe? Ela nos dá a certeza da salvação e nos impulsiona a buscar a Deus com todo o nosso coração. E essa busca se manifesta numa vida de arrependimento, fé, obediência e santidade. A eleição, na verdade, não é um ponto final, mas o começo de uma jornada incrível de transformação em Cristo. E o Spurgeon termina o sermão com uma mensagem de esperança para quem ainda não conhece a Deus. Ele nos lembra que Deus jamais rejeitou um pecador arrependido. E para ilustrar isso, ele usa a analogia dos leprosos que se aproximaram do acampamento sírio, arriscando tudo em busca de alimento. É como se ele dissesse: você não tem nada a perder buscando a misericórdia de Deus. Se for rejeitado, vai continuar na mesma. Mas e se for aceito? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre a nossa própria situação, né? Será que já nos aproximamos de Deus com sinceridade, com arrependimento? O Spurgeon nos garante que Deus está de braços abertos para receber todo aquele que se achega a ele dessa forma. E aí ele nos desafia a examinar nosso coração. Você se alegra com a doutrina da eleição. Você consegue reconhecer que Deus é soberano para escolher quem ele quer para a salvação. Se a gente se sente incomodado com a eleição, talvez seja porque ainda não entendemos a profundidade da graça de Deus, né? A eleição não é uma doutrina para nos encher de orgulho, nem para nos levar ao desespero. É um chamado à humildade e à gratidão ao amor a Deus. E é nesse ponto que a gente encerra essa primeira parte do nosso mergulho. Muita coisa para digerir, né? Mas a gente volta já para continuar explorando esse tema tão intrigante com o Spurgeon. Até daqui a pouco. Voltamos então para a segunda parte do nosso mergulho no sermão Eleição do Charles Spurgeon. A gente estava falando sobre como essa doutrina impacta a vida de quem acredita nela, né? Isso, a gente estava explorando os efeitos práticos da eleição, né? E o Spurgeon, com aquele jeitão dele de explicar as coisas, usa cada analogia que fica fácil de entender, né? Lembra que a gente estava falando da ousadia que a eleição produz. O Spurgeon descreve o cristão como uma águia que voa alto, sabe? Sem se importar com os passarinhos que tentam distrair ela lá embaixo. Nossa, que imagem poderosa. É como se a gente, ao entender a doutrina da eleição, ganhasse uma força interior para enfrentar qualquer coisa. As dificuldades, as perseguições, tudo isso perde importância porque a gente sabe que foi escolhido por Deus e nada pode mudar isso. É como se a gente tivesse conectado a uma fonte, sei lá, inesgotável de coragem e confiança. A gente não se curva diante das pressões do mundo porque a nossa lealdade está firmada em algo muito maior, né? Um reino eterno. E o Spurgeon também compara o cristão eleito a um leão, né? Que não se abala com o latido dos cães. É como se a gente pudesse encarar os desafios com a força e a majestade de um rei, sem se intimidar com as ameaças. Mas essa ousadia que a gente está falando não tem nada a ver com arrogância, né? Não, de jeito nenhum. É importante a gente deixar isso bem claro. A ousadia que vem da eleição é uma coragem santa, baseada na humildade, na dependência de Deus. A gente é ousado porque sabe que a nossa força não vem da gente. Mas de Deus, né? Que nos escolheu. Exatamente. E essa consciência da eleição, como a gente já falou, produz também um profundo senso de humildade, né? O Spurgeon descreve a eleição como uma doutrina desnudante, que tira da gente todo o orgulho e autossuficiência. É como se a gente tirasse uma venda dos olhos e finalmente enxergasse a realidade. A gente é criatura dependente da graça de Deus. A salvação não é um prêmio que a gente conquista, mas um presente merecido. E essa experiência de humildade, ela nos impulsiona a buscar a Deus com mais intensidade, né? Com gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. A gente reconhece que tudo que a gente tem, tudo que a gente vem dele, mas é na santidade. A gente comentou que o Spurgeon também destaca ela com o fruto da eleição, né? Sim, ele argumenta que a crença em ser escolhido por Deus para a salvação nos motiva a viver uma vida santa e agradável a Deus. Ele não alivia não, né? Ele questiona aqueles que se consideram eleitos, mas vivem no pecado. Ele fala assim: haveria eu de pecar visto que Deus me escolheu?
transgrediria eu, sendo alvo de tão grande amor divino? Ele coloca o dedo na ferida. É como se dissesse, olha, se você realmente acredita que foi escolhido por Deus para a santidade, a sua vida precisa mostrar isso. A eleição não é desculpa para a gente continuar pecando, como se a gente tivesse um passe livre para o céu. É o chamado à santidade, é uma mudança radical de vida. A gente precisa buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E o Spurgeon é categórico ao afirmar que a fé e a santidade são marcas inseparáveis da verdadeira eleição. Não dá para se dizer eleito se a vida da pessoa não mostra frutos de arrependimento e fé genuína. Ele fala, acorda. A eleição não é um travesseiro para você se acomodar nos seus pecados. Se essa doutrina não te impulsiona para a santidade, você está interpretando ela de forma errada e perigosa. E ele também bate na tecla da responsabilidade humana, lembrando que a gente não vira um fantoche de Deus só porque ele nos escolheu. A gente continua tendo livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou rejeitá-lo, né? Mas a eleição nos garante que Deus está agindo em nós. Nos dando a vontade e a capacidade de fazer o que é certo. E essa certeza de que Deus está trabalhando em nós, de que Ele nos escolheu, nos guia, é o que nos dá força para continuar buscando uma vida de santidade. Mesmo diante das dificuldades. É como se a eleição fosse o alicerce da nossa fé, né? Nos dando a segurança de que a gente está no caminho certo, de que a nossa salvação está garantida em Cristo. E essa segurança nos impulsiona a buscar a Deus com todo o nosso coração, se manifestando numa vida de arrependimento, de fé, obediência e santidade. É isso aí. A eleição não é um ponto final, mas o ponto de partida para uma jornada incrível de transformação em Cristo. De volta para a última parte do nosso mergulho no sermão Eleição, do Charles Spurgeon. Exploramos bastante coisa, os conceitos, as implicações da eleição na nossa vida. E agora a gente chega num ponto crucial. Se a eleição é real, se Deus escolheu um povo para a salvação, o que a gente faz com essa informação? Qual a nossa responsabilidade? É aí que o Spurgeon nos leva para além da teoria? Ele nos convida a viver a lição na prática. Tipo, colocar a mão na massa, né? Exatamente. E lembra que ele alertou sobre o perigo da gente usar a eleição como desculpa para pecar. Assim, é como se a gente achasse que a certeza da salvação nos liberasse da responsabilidade de buscar uma vida santa. É isso aí. Ele é bem claro. A eleição não é convite para a gente ficar de braços cruzados esperando a vida passar. Mas para a gente agir, né? É o chamado para ação. Para viver com gratidão, obediência, buscando sempre a santificação. E a pergunta que ele deixa: se a eleição realmente nos impulsiona a viver de forma diferente, como essa doutrina tem inspirado você a mudar? Boa pergunta. Faz a gente pensar. Será que a gente entendeu o que é a eleição? A nossa vida reflete essa compreensão. A gente tem buscado viver de forma digna daquilo que Deus nos chamou para ser. Buscar uma vida santa, como Spurgeon explica, não é sobre seguir um monte de regras, sabe? É algo que vem de dentro, né? A verdadeira santidade vem de dentro. Um coração transformado pelo amor de Deus. É como se a eleição nos aproximasse de Deus. A gente quer estar mais perto dele, né? Conhecer a vontade dele e agradá-lo em tudo que a gente faz. Mas o Spurgeon também é realista. Ele sabe que essa jornada de transformação não é fácil. A gente vai enfrentar desafios, tentações. Até perseguições ao longo do caminho. Mas a gente não tá sozinho, né? Não. A eleição garante que Deus está com a gente. Em cada passo, nos guiando, nos dando força, nos capacitando para vencer qualquer obstáculo. E como a gente pode saber se está no caminho certo? Se realmente fomos escolhidos por Deus? O Spurgeon responde essa pergunta apontando para a fé em Jesus Cristo como a marca da verdadeira eleição. Se a gente crê em Jesus, a gente pode ter certeza, é isso. Se a gente crê em Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, podemos ter certeza de que fomos escolhidos por Deus, antes mesmo da criação do mundo. E essa fé genuína, se mostra na nossa vida. Se mostra na nossa vida, nos frutos de arrependimento, na vontade sincera de seguir os mandamentos de Deus, buscar a santidade. Uma eleição não é só uma ideia abstrata, né? Não. Ela tem impacto direto na nossa vida. No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Ela nos leva a viver de uma forma completamente nova. Com humildade, coragem, buscando a santidade, o amor a Deus acima de tudo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no sermão Eleição do Charles H. Spurgeon. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para vocês, assim como foi pra gente. Que as verdades que a gente explorou aqui ressoem no coração da mente de cada um. Que elas nos levem a uma compreensão mais profunda da graça e do amor de Deus. E que a eleição, ao invés de causar medo, confusão, seja um alicerce firme para nossa fé. Um incentivo para vivermos uma vida de santidade e obediência a Deus. Até a próxima.